Amanda Soares estava limpando o corredor da mansão quando ouviu um grito vindo do quarto de cima. "Eu não quero, por favor, para!" Era a voz de Mateus, o menino de 8 anos, filho do patrão Diego Bittencourt. Amanda trabalhava ali há apenas 3 dias como faxineira, mas já tinha percebido que aquela casa era cheia de tristeza. "Mateus, você precisa fazer força. Como vai melhorar se não tenta?" A voz da doutora Verônica Marcondes, fisioterapeuta particular, soava irritada e impaciente. Amanda subiu a escada devagar. A porta do quarto estava entreaberta. O que ela viu a deixou revoltada. Verônica estava forçando as pernas de Mateus numa posição que claramente o machucava. O menino chorava desesperadamente, implorando para parar, mas a fisioterapeuta continuava o exercício com brutalidade disfarçada de profissionalismo. "Não vai funcionar se você ficar mimado assim", dizia ela, ignorando completamente o sofrimento da criança. Amanda sentiu o sangue ferver nas veias. Reconhecia a crueldade quando via, independente de quantos diplomas estivessem pendurados na parede. Diego Bittencourt observava a sessão do canto do quarto com a expressão derrotada de um pai que havia tentado tudo e perdido a esperança. Aos 45 anos, o magnata do setor farmacêutico havia gastado milhões em tratamentos para a paralisia parcial que afetava as pernas de Mateus desde um acidente de carro 2 anos antes. Dezenas de especialistas haviam dito a mesma coisa. O menino jamais voltaria a andar normalmente. Amanda conhecia aquele olhar de desespero paterno melhor que ninguém. Durante 15 anos, ela havia trabalhado como fisioterapeuta especializada em reabilitação neurológica infantil, até que um erro médico, cometido por um colega arrogante, destruísse sua carreira e a forçasse a aceitar empregos de limpeza para sobreviver. Mas sua experiência com crianças traumatizadas permanecia intacta, escondida sob o uniforme simples de uma empregada doméstica. Os gritos de Mateus se intensificaram quando Verônica forçou uma flexão que claramente excedia os limites de resistência do menino. "Pare com isso!" Amanda não conseguiu se conter, entrando no quarto sem permissão. "Não está vendo que está machucando ele?" Sua voz saiu carregada de uma autoridade que surpreendeu a todos na sala. Verônica se virou indignada, pronta para colocar uma simples faxineira em seu lugar, mas algo na postura de Amanda a fez hesitar. Havia conhecimento técnico na forma como ela observava a posição de Mateus, uma familiaridade com procedimentos médicos que não combinava com sua ocupação atual. "Desculpe", disse Amanda rapidamente, "mas esse método está causando mais dano que benefício." Diego ficou intrigado pela segurança com que a nova funcionária falava sobre fisioterapia. "Como você sabe disso?" perguntou ele, estudando Amanda com curiosidade crescente. Havia algo diferente naquela mulher de 38 anos. Uma inteligência que transcendia sua situação atual. Uma confiança que sugeria experiências que ela não havia revelado na entrevista de emprego. Amanda percebeu que havia se exposto demais, mas não conseguia ignorar o sofrimento desnecessário de uma criança. "Já cuidei de crianças antes", disse ela vagamente, tentando minimizar sua intervenção. Mas Mateus havia parado de chorar e a observava com olhos cheios de esperança, como se finalmente tivesse encontrado alguém que realmente compreendia sua dor. Nos dias que se seguiram ao confronto no quarto de Mateus, Amanda observou discretamente as sessões de fisioterapia com crescente indignação. Verônica tratava o menino como um objeto a ser consertado, ignorando seus limites físicos e emocionais. Cada grito de dor era recebido com comentários depreciativos sobre falta de esforço e mimimi infantil. Era exatamente o tipo de abordagem antiquada que Amanda havia combatido durante toda a sua carreira. Diego notava mudanças sutis no comportamento do filho quando Amanda estava por perto.
Mateus, que geralmente ficava apático e resistente após as sessões torturantes com Verônica, demonstrava mais energia e curiosidade quando a faxineira limpava seu quarto. "Ela é diferente, papai", o menino comentou uma tarde. "Ela olha para mim como se eu fosse normal, não como se eu fosse quebrado." Amanda não conseguia mais se conter diante do sofrimento desnecessário. Durante uma limpeza no quarto de Mateus, enquanto ele descansava entre as sessões, ela discretamente começou a fazer alongamentos suaves nas pernas dele, usando técnicas que havia aperfeiçoado ao longo de 15 anos. Eram movimentos gentis, respeitosos, que trabalhavam com o corpo da criança em vez de contra ele. A reação de Mateus foi imediata e reveladora. "Nossa, isso não dói!" exclamou ele surpreso. "Por que você faz diferente da doutora?" Amanda explicou em linguagem simples que o corpo dele estava tentando se curar e que forçar demais era como tentar abrir uma flor antes da hora. Só resultava em danos. Mateus escutava fascinado, finalmente encontrando alguém que tratava sua condição com respeito. Verônica começou a notar que Mateus estava mais relaxado e cooperativo durante as sessões, mas interpretou isso como resultado de sua firmeza pedagógica. Ela não fazia ideia de que Amanda estava desfazendo discretamente as tensões musculares que seus métodos brutais criavam. "Viu só? Quando você para de fazer drama, as coisas funcionam", dizia ela para o menino, atribuindo a melhora aos próprios métodos. A situação se complicou quando Diego flagrou Amanda realizando exercícios com Mateus durante um final de semana. Não eram os movimentos improvisados de uma pessoa leiga. Eram técnicas precisas, profissionais, executadas com conhecimento anatômico que uma faxineira comum jamais possuiria. "Onde você aprendeu isso?" perguntou ele diretamente. Amanda tentou minimizar sua expertise, alegando que havia visto alguns vídeos na internet, mas sua execução técnica era inegável. Mateus havia mostrado mais progressos em 2 semanas de exercícios discretos com ela do que em meses de tortura com Verônica. Diego começou a suspeitar que havia muito mais na história de sua funcionária do que ela estava disposta a revelar. O momento de tensão chegou quando Verônica descobriu que a faxineira estava interferindo em seu tratamento. "Isso é crime!" gritou ela furiosa. "Exercício ilegal da medicina. Vou denunciá-la ao Conselho Regional." A ameaça atingiu Amanda como uma punhalada. Era exatamente o tipo de acusação que havia destruído sua vida profissional anos atrás. Diego observou a reação de Amanda à ameaça de Verônica e viu medo genuíno. Não o medo de uma pessoa leiga sendo acusada falsamente, mas o terror de alguém que já havia enfrentado problemas legais relacionados à prática médica. "Amanda", disse ele calmamente, "acho que você e eu precisamos conversar." A confrontação aconteceu no escritório de Diego, numa tarde chuvosa de domingo. Amanda estava visivelmente nervosa, sabendo que sua verdadeira identidade estava prestes a ser exposta. Diego fechou a porta e se posicionou entre ela e a saída, não de forma ameaçadora, mas definitiva. "Amanda", disse ele olhando diretamente em seus olhos, "você não é faxineira, pelo menos não era sempre." A pergunta simples desmoronou completamente as defesas que Amanda havia construído. "Senhor Bittencourt", começou ela com voz trêmula, "eu posso explicar, mas o senhor precisa entender que eu nunca quis mentir. Eu precisava trabalhar." Suas mãos tremiam enquanto enfrentava a possibilidade de perder mais um emprego por causa de seu passado. Diego se sentou na poltrona em frente a ela, demonstrando que queria ouvir, não julgar. "Amanda, meu filho mostrou mais progressos em 2 semanas com você do que em 2 anos com especialistas que custam uma fortuna. Eu não ligo para seus segredos. Eu ligo para o bem-estar do Mateus. Quem você realmente é."
A confissão que se seguiu foi devastadora e reveladora. Amanda admitiu que havia sido fisioterapeuta especializada em reabilitação neurológica infantil por 15 anos, formada pela USP, pós-graduada em neuroplasticidade, com centenas de crianças recuperadas em seu currículo. Eu era boa no que fazia, disse ela entre lágrimas. Muito boa, até que tudo desmoronou. A história que ela contou partiu o coração de Diego. 3 anos atrás, Amanda trabalhava em um hospital de reabilitação quando um colega médico, Dr. Roberto Farias, cometeu um erro grave durante uma cirurgia em uma criança de 5 anos. Para encobrir sua negligência, ele forjou prontuários e acusou Amanda de ter aplicado técnicas inadequadas que causaram complicações no pós-operatório. Ele era chefe da neurologia, respeitado, influente, continuou Amanda. Eu era apenas uma fisioterapeuta questionando o diagnóstico de um médico famoso. Quem vocês acham que foi acreditado? A investigação resultou na cassação de sua licença profissional, processos judiciais que duraram anos e uma dívida que a forçou a aceitar qualquer trabalho disponível. A revelação mais chocante veio quando Amanda mostrou documentos que sempre carregava consigo. Cópias de exames e laudos que provavam que Dr. Farias havia mentido sobre tudo. A criança morreu por causa dos erros dele, não dos meus métodos, disse ela soluçando. Mas quando tentei provar isso, me acusaram de difamação. Perdi tudo, carreira, casa, reputação. Diego ficou em silêncio por vários minutos, processando a informação. Finalmente compreendeu por que Matheus reagia tão bem aos cuidados de Amanda. Ela não era uma faxineira que sabia alguns truques. Era uma especialista altamente qualificada que havia sido injustamente destruída pelo sistema médico que deveria proteger crianças como seu filho. O momento decisivo chegou quando Diego tomou a decisão mais corajosa de sua vida empresarial. Amanda, disse ele firmemente, eu quero que você cuide oficialmente do Matheus. Não como faxineira, mas como fisioterapeuta particular dele. Vou contratar os melhores advogados do país para limpar seu nome e recuperar sua licença. Amanda ficou atônita. Senhor Bittencourt, o senhor não entende. Se descobrirem que eu estou praticando medicina sem licença, nós dois podemos ir para a cadeia. Verônica pode denunciar. O conselho pode... Diego a interrompeu suavemente. Amanda, eu prefiro arriscar tudo para dar ao meu filho a chance de andar novamente do que continuar vendo ele sofrer nas mãos de profissionais incompetentes. A decisão de Diego de demitir Verônica e oficializar Amanda como fisioterapeuta de Matheus desencadeou uma guerra silenciosa que testou a coragem de todos os envolvidos. Verônica não aceitou a demissão pacificamente, ameaçando processar tanto Diego quanto Amanda por exercício ilegal da medicina e negligência infantil. Suas conexões no meio médico garantiam que a denúncia seria levada a sério pelas autoridades. Amanda enfrentou o maior dilema de sua vida profissional: aceitar a oportunidade de ajudar uma criança que claramente precisava dela, sabendo que isso poderia resultar em prisão, ou recuar para a segurança do anonimato, condenando Matheus a continuar sofrendo com tratamentos inadequados. Senhor Bittencourt, disse ela numa noite insone, eu não posso deixar que o senhor arrisque tudo por minha causa. Diego, porém, havia tomado uma decisão irrevogável após ver os primeiros resultados do trabalho de Amanda. Em apenas 3 semanas de tratamento adequado, Matheus havia recuperado sensibilidade em áreas das pernas que os médicos declaravam permanentemente perdidas. O menino sorria novamente, participava ativamente dos exercícios e, principalmente, havia recuperado a esperança de que um dia voltaria a andar. A transformação mais notável estava acontecendo na personalidade de Matheus. O menino, que havia se tornado retraído e depressivo após 2 anos de dor constante, agora acordava animado para as sessões com Amanda.
Ela não me machuca, papai, explicava ele com entusiasmo. Ela conversa com meu corpo, não briga com ele. Era a diferença entre medicina humanizada e tratamento mecânico. Amanda implementou um programa revolucionário que combinava fisioterapia tradicional com técnicas de neuroplasticidade que havia estudado por anos. Em vez de forçar movimentos, ela ensinava o cérebro de Mateus a encontrar novos caminhos neurológicos para controlar as pernas. Cada pequeno progresso era celebrado, cada limitação era respeitada, cada sessão era adaptada ao humor e capacidade do dia. O maior desafio veio quando o Conselho Regional de Fisioterapia chegou à mansão para investigar as denúncias de Verônica. Amanda estava trabalhando com Mateus quando os fiscais apareceram, prontos para prendê-la em flagrante. Diego enfrentou a situação com a firmeza de um empresário acostumado a lutar. Esta mulher está salvando a vida do meu filho. Se vocês a prenderem, eu processarei cada um por obstrução de tratamento médico. A pressão legal intensificou quando descobriram que Dr. Roberto Farias, o médico que havia destruído a carreira de Amanda, estava envolvido na investigação contra ela. Suas conexões influentes no sistema médico garantiam que qualquer tentativa de reabilitação profissional de Amanda seria bloqueada. Era uma perseguição pessoal, disfarçada de zelo profissional. O momento mais poderoso veio quando Mateus decidiu defender Amanda publicamente. Durante a visita dos fiscais, o menino de 8 anos olhou para os adultos sérios e disse com convicção: "A tia Amanda está me curando. Os outros médicos só me machucavam. Se vocês levarem ela embora, eu vou ficar doente de novo." A inocência de sua declaração revelou a crueldade de um sistema que priorizava burocracia sobre bem-estar infantil. Diego tomou então a decisão mais audaciosa de sua carreira. Contratou uma equipe de investigadores particulares para desenterrar a verdade sobre o caso que havia destruído Amanda, enquanto simultaneamente documentava meticulosamente cada progresso de Mateus sob seus cuidados. Se iam lutar contra o sistema, fariam isso com todas as armas disponíveis. A reviravolta chegou quando os investigadores contratados por Diego descobriram evidências devastadoras sobre Dr. Roberto Farias. Registros hospitalares que ele pensava ter destruído revelavam um padrão sistemático de erros médicos encobertos através de acusações falsas contra subordinados. Amanda não havia sido sua única vítima. Outros profissionais haviam sido sacrificados para proteger sua reputação ao longo de 15 anos de carreira. O momento mais tenso veio quando a promotoria chegou à mansão com mandado de prisão para Amanda. Mateus estava no meio de uma sessão, tentando dar seus primeiros passos assistidos em 2 anos, quando os oficiais entraram no quarto. "Não!" gritou o menino desesperadamente, se agarrando às pernas de Amanda. "Ela está me ajudando a andar. Vocês não podem levar ela." Diego enfrentou o momento decisivo de sua vida quando precisou escolher entre proteger Amanda da prisão ou permitir que a justiça seguisse seu curso burocrático. "Promotor Santos", disse ele com voz firme, "antes de prender esta mulher, o senhor precisa ver algo." Ele apresentou terabytes de evidências coletadas pelos investigadores, incluindo gravações de Dr. Farias, admitindo ter forjado laudos médicos. A confrontação mais dramática aconteceu quando o Dr. Farias chegou pessoalmente à mansão, acompanhado de Verônica e uma equipe do Conselho Regional. Ele vinha para testemunhar a prisão da charlatã que estava enganando uma família rica, mas se deparou com Amanda cuidando de Mateus, sob supervisão de câmeras que documentavam cada movimento técnico perfeito. Amanda enfrentou pela primeira vez em 3 anos o homem que havia destruído sua vida. "Roberto", disse ela com voz trêmula, mas determinada, "você sabe que eu nunca fiz nada errado. Você sacrificou minha carreira para esconder seus próprios erros." Dr. Farias tentou manter a composure,
mas as evidências apresentadas por Diego o deixaram visivelmente nervoso. O clímax emocional veio quando Mateus, movido pelo desespero de ver Amanda sendo algemada, fez algo que todos os médicos haviam declarado impossível. Levantou-se da cadeira de rodas e deu 3 passos cambaleantes em direção ao pai. "Papai", disse ele chorando, "a tia Amanda me ensinou que meu corpo não está quebrado, só estava dormindo. Ela me acordou." O silêncio que se seguiu foi devastador. 3 passos que representavam 2 anos de trabalho, esperança recuperada e, principalmente, a prova irrefutável de que Amanda possuía conhecimentos que transcendiam qualquer diploma pendurado na parede. Dr. Farias ficou pálido ao testemunhar um resultado que nenhum de seus métodos havia conseguido produzir. A reviravolta final veio quando um dos investigadores entregou ao promotor gravações secretas onde Dr. Farias confessava a colegas como havia eliminado Amanda para encobrir um errinho que deu merda. Suas próprias palavras se tornaram evidência de 3 anos de injustiça, perseguição e destruição de carreira por pura covardia profissional. Quando as algemas que iriam prender Amanda foram transferidas para os pulsos de Dr. Farias, Mateus deu mais 2 passos e abraçou sua fisioterapeuta verdadeira. "Nenhum médico conseguiu me ajudar", disse o menino alto o suficiente para todos ouvirem. "Mas a tia Amanda fez o impossível. Ela me ensinou que eu posso andar de novo." A prisão de Dr. Roberto Farias desencadeou uma investigação que revelou décadas de corrupção no sistema médico brasileiro. 17 profissionais de saúde que haviam sido injustamente perseguidos tiveram suas licenças restauradas, e um protocolo nacional de proteção a denunciantes foi estabelecido em nome de Amanda. O médico foi condenado a 12 anos de prisão por falsificação de documentos, exercício negligente da medicina e obstrução da justiça. Amanda teve sua licença profissional restaurada em tempo recorde, com todas as acusações formalmente retiradas e uma indenização significativa do Estado pelos 3 anos de injustiça sofrida. Mais importante que o dinheiro foi a restauração de sua dignidade profissional e o reconhecimento público de que ela havia sido vítima, não criminosa. "Justiça tardia ainda é justiça", disse ela na coletiva de imprensa que anunciou sua reabilitação. Mateus continuou progredindo sob os cuidados especializados de Amanda, que se tornou oficialmente sua fisioterapeuta particular com salário de especialista. Em 6 meses, o menino conseguiu andar distâncias curtas sem assistência. Em 1 ano, estava correndo no jardim da mansão. Os médicos que haviam declarado sua paralisia permanente foram obrigados a revisar completamente suas avaliações sobre neuroplasticidade infantil. Diego tomou a decisão que mudaria para sempre a vida de Amanda. Ofereceu-lhe sociedade em uma clínica de reabilitação neurológica infantil que construiria em São Paulo. "Você salvou meu filho", disse ele. "Agora vamos salvar outras crianças juntos." A clínica Amanda Soares se tornou referência nacional em fisioterapia humanizada, tratando crianças que outros profissionais haviam desistido. Verônica enfrentou as consequências de seus métodos brutais quando dezenas de famílias processaram-na por maus tratos infantis disfarçados de tratamento médico. Sua licença foi suspensa por 2 anos. E ela foi obrigada a refazer completamente sua formação, desta vez com foco em cuidados humanizados. "Força bruta não é fisioterapia", tornou-se o lema da nova regulamentação profissional. A transformação mais tocante aconteceu na relação entre Amanda e Mateus. O menino não a via apenas como fisioterapeuta, mas como a pessoa que lhe devolvera a esperança quando todos haviam desistido dele. "Tia Amanda não me curou só o corpo", disse ele numa entrevista para um documentário sobre sua recuperação. "Ela curou meu coração que estava triste." O momento mais emocionante veio 2 anos após o início do tratamento, quando Mateus participou de sua primeira corrida escolar.
Amanda estava na linha de chegada, chorando de orgulho quando ele cruzou em terceiro lugar. "Eu consegui!" gritou ele, se jogando nos braços dela. "Nós conseguimos!" ela respondeu, sabendo que aquela vitória pertencia aos dois. A história de Amanda e Matheus se tornou case study em universidades médicas do mundo inteiro, demonstrando como métodos humanizados podem superar técnicas agressivas na reabilitação infantil. O protocolo Amanda Soares estabeleceu diretrizes internacionais para a fisioterapia pediátrica baseada em respeito, paciência e neuroplasticidade. Diego descobriu que investir na recuperação de uma profissional injustiçada havia sido o melhor negócio de sua vida, não financeiramente, mas humanamente. Ver o filho correr livremente novamente não tinha preço. E saber que outros pais teriam a mesma oportunidade através da clínica que criaram juntos dava sentido a toda a sua fortuna. Na entrada principal da clínica Amanda Soares, uma placa simples resume toda a jornada, dedicado a todas as crianças que precisam de uma segunda chance e aos profissionais que têm coragem de dá-la. 5 anos se passaram desde aquela tarde chuvosa, quando Amanda Soares foi quase presa por fazer o que nenhum médico havia conseguido: devolver a esperança a uma criança que todos consideravam um caso perdido. Matheus, agora com 13 anos, se tornou um adolescente ativo que pratica 3 esportes e sonha em estudar fisioterapia para ajudar outras crianças, como a tia Amanda me ajudou. A clínica Amanda Soares expandiu para 5 unidades em todo o Brasil, atendendo mais de 1.000 crianças com deficiências neurológicas. Amanda, aos 43 anos, se tornou uma das fisioterapeutas pediátricas mais respeitadas do país, palestrando em congressos internacionais sobre fisioterapia humanizada e neuroplasticidade infantil. Seu protocolo revolucionário já foi adotado em 17 países. Diego descobriu que a parceria com Amanda transcendeu questões médicas. Eles se tornaram cofundadores de uma revolução na reabilitação infantil brasileira. "Ela salvou meu filho e eu ajudei a salvar sua carreira", ele costuma dizer. Mas no final, nós dois salvamos centenas de outras famílias que estavam perdendo a esperança. A transformação mais significativa aconteceu no próprio sistema médico brasileiro. O caso Amanda Soares forçou uma revisão completa nos protocolos de denúncia e investigação profissional, garantindo que nenhum especialista pudesse mais ser destruído por acusações falsas sem investigação adequada. Uma fundação foi criada para oferecer apoio legal gratuito a profissionais de saúde injustamente perseguidos. Matheus se tornou o maior defensor jovem de crianças com deficiência do país. Aos 13 anos, ele já deu palestras em escolas sobre superação e não desistir dos sonhos. Sua frase mais famosa, citada em livros de psicologia infantil, é: "Meu corpo estava quebrado, mas minha esperança não. A tia Amanda me ensinou a diferença." O momento mais emocionante da jornada veio quando Amanda recebeu o Prêmio Nacional de Fisioterapia, 5 anos após ter sua licença cassada injustamente. Matheus fez questão de estar presente na cerimônia, andando normalmente até o palco para entregar pessoalmente o troféu para a mulher que lhe devolvera a capacidade de sonhar. Dr. Roberto Farias cumpre sua sentença trabalhando como auxiliar em uma clínica de reabilitação para pessoas carentes, sob supervisão rigorosa. Ele está aprendendo na prática o que significa cuidar, não apenas tratar, diz Amanda. Todos merecem uma segunda chance de fazer o que é certo. A amizade entre Amanda e Diego evoluiu para uma parceria profissional sólida e uma amizade familiar genuína. Ela se tornou praticamente uma tia para Matheus, participando de aniversários, formaturas e conquistas. Algumas pessoas entram na nossa vida por acaso, reflete Diego. Outras são enviadas pelo destino para mudar tudo.
A casa onde tudo começou foi transformada em um centro de treinamento para fisioterapeutas especializados em atendimento humanizado. O quarto onde Mateus sofria com os tratamentos brutais de Verônica agora é uma sala onde profissionais aprendem que curar é um ato de amor, não de força. Hoje, quando perguntam a Amanda qual foi o momento que mudou tudo, ela sempre responde: quando escolhi ouvir os gritos de uma criança ao invés de ignorá-los por medo. Às vezes, fazer o que é certo é mais importante que proteger a própria segurança. Nenhum médico conseguiu. Havia sido a frase que resumia anos de frustração. Mas uma faxineira que escondia 15 anos de expertise em seu uniforme simples provou que, às vezes, os milagres chegam através das pessoas mais improváveis, nos momentos em que a coragem supera o medo de fazer o que é certo. O que Amanda fez de impossível não foi apenas devolver a Mateus a capacidade de andar. Foi provar que conhecimento verdadeiro, compaixão genuína e coragem para enfrentar injustiças podem transformar não apenas uma vida, mas todo um sistema que havia perdido o foco no que realmente importa: o bem-estar das crianças. Se essa história te tocou, se inscreve e compartilhe com alguém que também merece ouvir isso.